Olá pessoal, tudo bem? Nesse novo vídeo de introdução à segurança da informação, eu vou abordar o nosso assunto de malwares. Bom, malware nada mais é que um software malicioso, né? Ele é criado para causar algum tipo de dano para quem executa esse software ou para quem tem esse software hospedado na sua máquina. E as maneiras de ser contaminado são diversas. Eu posso, né, ter um malware na minha máquina, ser infectado através de uma exploração de uma vulnerabilidade de rede ou de sistema operacional, execução de algum arquivo que não deveria, acesso a páginas que podem depositar algum tipo de malware na sua máquina, e inclusive execução de arquivos que muita gente considera que não podem levar malwares. Por exemplo, arquivo do Word, arquivo do Excel, PDF. E hoje, né, principalmente PDF, muitas coisas podem ser inseridas junto no arquivo PDF que pode causar danos à sua máquina. Dentre a família de malwares, a gente pode citar vírus, worm, trojan, spyware, adware, ransomware. E aí, a aula de hoje eu vou tentar dar uma explicação bem simples, bem direta sobre cada um desses elementos, qual que é a diferença de um para outro, como é que eles se comportam. Bom, o primeiro que a gente vai abordar é o nosso vírus. E a gente tem uma tendência a achar que todos, ou chamar todos os malwares de vírus. Mas o vírus, né, ele é um programa específico, né, ele foi criado numa linguagem de programação, pode ser Python, pode ser C, e ele pode ter como função apagar dados, desincronizar um relógio, ou simplesmente gerar lentidão no sistema, que é muito comum isso, né? Você pega um vírus, ele não faz nada que danifique seus arquivos, mas ele começa a gerar uma certa lentidão e você começa a ver a internet está lenta, acessar os arquivos está lento, então você começa a achar que tem vírus. Dentro dos vírus mais famosos aqui, né, eu vou até pegar esse como exemplo, em 1998 o vírus Chernobyl, né, e era um vírus que ele tinha como função apagar arquivos da máquina e em alguns sistemas operacionais ele conseguia ter acesso a BIOS e apagar a BIOS, né. Então algumas máquinas tinham essa vulnerabilidade e ele apagava a BIOS e aí acabava inutilizando totalmente a máquina, tinha que substituir ali a ROM com a BIOS. Na sequência a gente tem o nosso worm. E qual que é a diferença entre o vírus e o worm? As funções dos malwares normalmente são muito similares, né? Todos podem fazer, pagar arquivos e tal. Mas qual a diferença então de um vírus para um worm? Basicamente, o worm ele se propaga através de uma rede. Então, eu tenho uma rede de computadores. Se minha máquina estiver infectada, na hora que eu me conecto à rede, eu contamino todas as máquinas que estão na rede, independente de alguma ação na minha máquina ou de alguma ação na máquina que está sendo infectada. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui, né, essa é uma imagem que tem no Museu da Computação nos Estados Unidos, é um disquete com o código do vírus chamado Morris, do worm chamado Morris. E esse worm ele foi criado em 98 por o Robert Morris, né, que ele queria medir o tamanho da internet, fez um programa em C, e esse worm acabou criando um problema, gerou negação de serviço em alguns sistemas e gerou um prejuízo aí de 10 milhões de dólares, né? Ele acabou sendo preso, ele se entregou para as autoridades, o pai dele trabalhava na NSA, convenceu ele a se entregar e ele acabou aí sendo a primeira pessoa condenada aí por criação de um malware. Depois a gente tem os nossos trojans, e o nome é sugerido, né, baseado na história dos troianos. E o que que é o troiano? O cara que recebe um presente que danifica o seu sistema ali, né, invade ali a cidade através de um presente. E essa é a ideia do trojan. Então, nos anos 90 era muito comum receber animações em flash, com presentes, com coração, com mensagens, com bom dia, com não sei o quê. E dentro dessas mensagens podia vir um software malicioso que liberava o acesso da sua máquina para terceiros, sem você saber, obviamente. O Trojan foi se atualizando, né? E nos dias de hoje, há criminosos que usam os Trojans para acessar a sua máquina e conseguir minerar Bitcoin quando você está conectado à internet, por exemplo. Na sequência, a gente tem os nossos keyloggers e uma derivação dos nossos screenloggers. E basicamente são programas que rodam em segundo plano e eles capturam tudo que você digita. Então, todas as interrupções de teclado, ele captura e aí ele manda o que você digitou para alguma pessoa em algum momento, né?
Isso foi muito usado para roubar senhas de banco, senhas de e-mail, ou enfim, qualquer tipo de senha que você digitava. Quando os sistemas começaram a se atualizar e a senha não era mais digitada via teclado, deveria ser clicada em uma tela, foi aí que surgiram os screen loggers que faziam o quê? Capturava a movimentação do seu mouse e o que você clicava nas telas e mandava esses prints para alguma pessoa mal intencionada que instalou esse malware na sua máquina. Na sequência, temos os nossos spywares. E o spyware é uma aplicação espiã. Ele está na sua máquina para roubar o que ele puder de informações. Então, ele pode roubar teclado, pode roubar tela, pode roubar dados do usuário, pode dados do sistema, acessar banco de dados, tráfego de redes, monitorar o que você faz na rede, enfim. Né? E o spyware mais conhecido aí, ou mais crítico da história, pelo menos até quando eu fiz os slides, era o spyware Turla, né, que foi considerada aí uma das maiores redes de espionagem mundial pelo número de máquinas que ele infectou ao redor do mundo. Temos também as bombas lógicas, né? E as bombas lógicas, na verdade, é um software malicioso, só que ele só é executado ou ele só se manifesta de acordo com algum comando. Né? Normalmente é uma data, ou pode ser algum comando externo, coisas desse tipo. Bom, como exemplo aqui eu trouxe para vocês um vírus que ficou conhecido aí, era um terror nos anos 90, chamado de Sexta-feira 13. Porque era um código malicioso, ele ficava na sua máquina e ele não fazia nada até quando o relógio da sua máquina apontava Sexta-feira 13. E aí ele executava, causando danos, apagando arquivos da sua máquina. Bom, era comum nos anos 90, né? O pessoal mais antigo aí vai lembrar disso. Chegar na quinta-feira, quando era 12, mudar o ano do seu clock para não cair na sexta-feira 13 no dia seguinte, porque se você não sabia se estava contaminado ou não, você simplesmente fazia essa modificação na data para ter certeza que não ia ser contaminado. E é interessante que esse vírus, numa época que não tinha internet, então, né, como é hoje, ele infectou aí algumas dezenas de centenas de países aí ao redor do mundo. Depois a gente tem os nossos bots, né, os nossos robôs, e a função de um bot, né, ela não é maliciosa, mas como foi tratado aqui, sim. A gente pode usar bots para fazer web crawlers, para fazer buscas de conteúdos relevantes na internet, indexação de páginas, enfim, uma série de atitudes nobres, né? Se assim a gente pode dizer. Mas quando a gente fala de malware, um bot também ficou conhecido como as botnets, é quando você é infectado por uma máquina, né? Sua máquina é infectada, e aí em algum momento você está fazendo parte de uma rede maior de máquinas infectadas e sua máquina vira um zumbi que quando um servidor específico manda um comando para sua máquina, você executa esse comando. Normalmente essas botnets são usadas para fazer ataques de negação de serviço. Então, quando os atacantes conseguem infectar um número enorme de máquinas e eles querem derrubar um servidor, em um determinado momento eles fazem com que todas essas máquinas que estão instaladas, esse malware, tentem acessar um servidor, fazendo uma negação de serviço, comprometendo o uso do servidor. Temos os nossos spams, nossos adwares, os spams e o adware, acho que todos aqui conhecem, né? Aquelas propagandas indesejáveis, né? Que a gente não está muito afim de receber. E spam vem de send and post advertising in mass, né? O envio de mensagens de forma massiva. E foi um grande problema até o começo dos anos 2000. E hoje, né, já tem os sites, tem muitos filtros, os e-mails, né? Então você tem uma caixa, uma lixeira no e-mail que vai tudo quanto é e-mail que eles consideram de spam. Então hoje já é muito melhor trabalhado esses spams. Mas no começo dos anos 90, a internet chegou uma hora que você não conseguia navegar normalmente na internet pela quantidade de adwares que abriam nos sites. Então hoje já é um pouco menos, mas a gente ainda tem esse tipo de problema, com certeza. É só olhar a caixa de e-mail de vocês. E finalizando aqui a nossa família de malwares, a gente tem o nosso ransomware. E o ransomware, normalmente, né, ele vem da palavra de sequestro, ele é um cara que sequestra a sua máquina. Como é que é feito isso? Ele, quando é executado, ele criptografa os dados da sua máquina. Então,
Se você não sabe o que é criptografia, eu vou deixar um vídeo aqui no final falando sobre criptografia, você pode dar uma olhada ali, inclusive tem um vídeo falando sobre a história da criptografia, eu vou deixar os dois aqui na sequência. Mas o ransomware ele criptografa a sua máquina e ele pede resgate para liberar a senha para você conseguir ter seus dados novamente. Esse é dos crimes que mais tem rendido grana para os atacantes. Então, né, o pessoal que tenta ganhar dinheiro com ações maliciosas na internet tem usado muito esse tipo de ataque, porque ele infecta uma máquina e pede um resgate. E um ransomware histórico, né, foi o WannaCrypt, que foi gerado aí na 2017, se não me engano, e ele infectou 74 países. Ele tinha uma característica de um worm, ele se propagava pela rede de computadores, pela internet. Ele infectou 74 países. Ele infectou mais de 16 hospitais na Inglaterra, parou o sistema de transporte público na Inglaterra, 85% dos computadores na telefônica da Espanha foram infectados, no Brasil também uma boa parte foi infectada. Infectou o Hospital Sírio-Libanês no Brasil e o Tribunal de Justiça de São Paulo também sofreu com esse ataque, além de outros que a gente não tem conhecimento, né, que não foram divulgados. Então foi um, um ataque, uma contaminação a nível global, que causou grandes danos e ele usava uma vulnerabilidade do Windows. Ele se propagava pela rede e usava uma vulnerabilidade do próprio Windows. Só como se proteger de tudo isso? Bom, proibindo software não autorizado, né? A gente tem a nossa norma NBR 17799 que trata todos os incidentes de segurança lá, então tem essas explicações. Então, não deixar software não autorizado, sempre ter um antivírus, por mais que a gente fale, o antivírus não confio tanto, mas é melhor ter do que não ter. Atualizar sempre o antivírus também, atualizar todos os softwares da sua máquina. Se o seu sistema operacional está falando que você tem que atualizar, é porque alguém achou alguma falha. Então atualiza. Né? O WannaCrypt, ele entrava com uma falha do Windows. Quando descobriram, atualizar o Windows, ninguém mais foi infectado dessa maneira. Então, atualizem os softwares. Se alguém pediu para atualizar, é porque problemas foram encontrados. E é muito comum o uso de máquinas virtuais. Se você tem capacidade, sua máquina é possível instalar uma máquina virtual, quando você receber arquivo de e-mail, coisas que você duvide, execute dentro da máquina virtual. Qualquer problema que acontecer, você vai lá e desliga a máquina virtual. Não vai passar isso para sua máquina. Uma outra alternativa, né, ao antivírus, tem um site que chama Vírus Total, eu vou deixar até o link aqui na descrição. É bem legal porque quando você joga um arquivo ou você vai acessar um site, você pode jogar nesse site do Vírus Total e ele analisa em mais de 10 ou 15 ferramentas se aquilo pode ou não apresentar um erro ou uma ameaça para você. É claro que pode ter coisas novas que o site não vai pegar, mas é uma ferramenta interessante, já vai ajudar você a se prevenir aí dos problemas mais típicos, mais comuns e os mais conhecidos. Bom, pessoal, era isso. Qualquer dúvida, deixa aí uma mensagem na nossa aqui embaixo e eu vou deixar a descrição aqui com alguns links das informações que eu coloquei aqui, tá bom? As informações de criptografia, acesse o vídeo que deve estar aparecendo por aqui agora e fico à disposição. Pessoal, só para antes que eu esqueça, o nosso NIC BR, né, nosso Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR, que é quem cuida da internet no Brasil, ele tem um site e uma cartilha onde ele fala sobre os principais problemas de internet. Né? Vou deixar o link aqui embaixo também. Qualquer coisa, dá uma olhada lá no nosso link BR, que também tem muita coisa ligada à segurança e problemas na nossa internet. Um abraço.